Amém. Graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é muito bom estar aqui. Agradeço mais uma vez essa igreja, o convite que me foi feito. Quero saudar os colegas pastores. Muito bom encontrar vocês nessa casa, nessa noite. E em especial, quero agradecer a Deus a vida da irmã Cida, que eu não sei quem é, mas que cedeu sua casa para me hospedar. Então, muito obrigado, irmã Cida. Seja quem for que está aqui no santuário ou que não esteja. Quero agradecer ao casal que está comigo naquela casa, cuidando de mim. A irmã Flor também, que está ali cuidando e preparando as refeições. Eu quero agradecer muito a Deus. E também sou grato a Deus, porque eu sei que esta igreja, na verdade, já aniversariou alguns dias atrás, mas então retardou essa celebração para o mês de novembro, a fim de que eu pudesse ser abençoado, sendo contemplado em estar aqui. Muito obrigado, pastor. Hoje à tarde tive a oportunidade de conhecer um pouco mais o pastor Ricardo, conversar com ele. Essa aqui, ó, essa não é a Cida, essa é a minha cuidadora lá na casa, foi designada para isso, a irmã Eliane. Quero agradecer a vida do pastor Ricardo, como vinha falando. Sou muito grato a Deus por ele, por conhecer um pouco mais acerca dele, da sua história. E no meu coração desejo profundamente que tenha um ministério feliz, longo e abençoado pelo Senhor. Hoje nós estamos celebrando esse momento em que essa igreja dará posse ao seu pastor. E a divisa que foi escolhida para estas celebrações está em Josué, no capítulo 1, no versículo 9, diz: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Outro dia, há algum tempo atrás, ouvi uma história, o testemunho da irmã Nauzira. A irmã Nauzira, ela foi missionária da Junta de Missões Mundiais, muito tempo, em algum país no continente africano. E ela disse que algumas vezes vinha ao Brasil para recolher donativos e levar para as pessoas da região onde ela trabalhava. E a Nauzira disse que uma vez fez um recolhimento grande de donativos aqui. Tinham muitos materiais, remédios e coisas que seriam muito importantes para a comunidade que ela trabalhava lá nesse continente africano, nesse país no continente africano. E o avião, antes de chegar lá nesse local onde ela deveria ficar definitivamente, ele fazia algumas paradas em vários locais ali no continente africano, aí então chegava onde ela deveria estar. E algumas vezes ela perdeu toda a doação que foi feita para ela, porque em algum momento tiraram a bagagem do avião num desses pousos e não retornaram esse material para dentro do avião. Então ela, quando chegou no local de destino dela, que ela descobria que o material não estava, aí vai atrás da companhia aérea. E depois de muito tempo que o material é recuperado, algumas vezes não recuperou, e quando recuperou, alguns materiais já tinham vencido, e ela disse que sempre tinha perda desse sentido. E, mais uma vez, isso aconteceu. Mais uma vez, ela pegou um avião com muitos donativos, dessa vez foi um negócio especial, e quando ela parou em um país lá, eles fizeram um pouso para então continuar a viagem, ela estava sentada numa posição onde ela conseguia olhar pela janela, e da janela ela percebeu que o caminhão, o tratorzinho veio e começou a retirar algumas bagagens, e as caixas dos donativos que ela tinha conseguido no Brasil, ela reconhecia, estavam todos embalados com fitas e caixas da Junta de Missões Mundiais. Ela percebeu que essas caixas estavam sendo retiradas porque algum rei de alguma tribo lá, algum líder, ia entrar no avião e ele tem prioridade, as bagagens deveriam ser retiradas para entrar com o material dele. E ela disse que naquele momento sentiu uma paz muito grande no coração. Ela olhou, disse assim: talvez mais uma vez eu vá perder tudo isso,
E ela disse assim: eu fiz uma oração, e eu disse ao Senhor: Senhor, eu quero ver como é que o Senhor vai se sair dessa agora. Porque o Senhor sabe que eu preciso desse material lá para onde eu estou indo. O Senhor sabe o esforço que eu fiz para conseguir todo esse material, todo esse donativo, para onde eu estou levando. E agora, isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com o Senhor. E eu quero ver como é que o Senhor vai se sair dessa, porque estão tirando ali as caixas, e o Senhor então agora está no controle, e eu não vou me preocupar com isso. Eu aprendi inclusive a fazer esse tipo de oração, quando eu ouvi essa história da Ana Alzira. De fato, eu não sei se a história ela é exatamente dessa forma aí, é nesse caminho, talvez tenha um detalhe ou outro que eu não lembre, mas eu aprendi a fazer isso quando eu entro em alguma enrascada, quando eu percebo que alguma coisa saiu do meu controle, no ministério, na igreja ou coisa assim, eu faço esse tipo de oração e digo ao Senhor: Senhor, eu quero ver como é que o Senhor vai se sair dessa agora. Porque o Senhor é o Senhor da igreja, o Senhor é o Senhor do meu ministério, o Senhor é o Senhor da vocação, o Senhor é o Senhor da palavra, tudo pertence ao Senhor, nada pertence a mim, de forma que eu devo depender exclusivamente do Senhor e contar com essa certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Como é bom, como diz o hino 335, na quarta estrofe, 335 do cantor cristão, como é bom ter a certeza do bem de Deus na vida da gente. Pastor Ricardo, desejo imensamente que nesse ministério que hoje se inicia, você viva essa experiência da certeza do bem de Deus na sua vida. Muita coisa, logicamente, vai depender de você, da sua instrução, mas na verdade, tudo depende de Deus. Tudo depende do que Deus vai dizer, de como Ele quer fazer, da condução que Ele vai dar, do poder que Ele vai derramar sobre a sua vida e sobre a vida desta igreja, para que o ministério aconteça. Como é bom ter esse tipo de certeza na vida da gente. E nós podemos ter esse tipo de certeza quando estamos bem no centro da vontade de Deus. Como diz lá no versículo, a orientação que é dada a Josué, de que ele deve ser forte e corajoso, é muito mais fácil ser forte e corajoso quando se tem certeza disso, de se estar no centro da vontade de Deus. E aí então, o texto de Josué no capítulo 1, no versículo de 1 a 9, nos revela 3 coisas que considero que são importantes para que você saiba se está ou não no centro da vontade de Deus. E se você estiver no centro da vontade de Deus, cabe a você apenas enfrentar os desafios despreocupado, sendo forte e corajoso, porque Deus certamente lhe dará a vitória. A primeira coisa então é reconhecer que a vocação, ela não é sua, a vocação ela é dada por Deus. É o que vemos em Josué. No capítulo 1, no verso 2, diz: o meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Josué não é chamado por suas próprias habilidades, mas porque Deus escolheu usá-lo. Lembro-me que quando assumi a responsabilidade da primeira igreja batista ali em Petrolina, uma das orações que eu fiz diante de todo o cenário, uma igreja com um ministério desafiador, eu falei com Deus e disse: Senhor, como vai ser? Ele disse: conte comigo, dependa de mim, ore todos os dias e espere eu falar, e quando eu falar, faça aquilo que eu disser, e certamente você será bem sucedido. Há uma diferença quando a gente está no ministério e a gente não tem certeza de se deveria estar lá. Há uma diferença quando a gente está no ministério onde Deus levou a gente para assumir, e um outro onde a gente fez alguma força para estar. É que quando os problemas surgem, e eles vão surgir, as dificuldades virão, quando você tem certeza de que está no centro da vontade de Deus, quando você reconhece que a sua vocação para aquele lugar vem de Deus, você simplesmente
faz a oração que a Nauzira fez e diz: Senhor, agora eu quero ver como o Senhor vai se sair dessa. Mas quando você fez força para isso, quando você fez um esforço nesse sentido, quando isso tem a ver com o resultado de uma intenção humana, você entra em desespero, porque você começa a pensar: será que eu deveria estar aqui? Será que esse problema é porque eu não ouvi Deus? Será que esse problema e eu não vou conseguir passar por ele? Será que eu não vou conseguir vencer porque eu não deveria ter assumido essa responsabilidade? Será que Deus realmente falou comigo? Esse tipo de dúvida é terrível para a vida de qualquer obreiro. Reconhecer a vocação de Deus, no caso de Josué, foi extremamente importante, porque ele sabia nos momentos difíceis e complicados que ele podia contar com o Deus que o vocacionou para aquela missão. Estar no centro da vontade de Deus é reconhecer que a vocação que o traz para a experiência de assumir a responsabilidade nesta igreja não é uma decisão sua, não é esforço seu, não é mérito seu, mas é uma obra de Deus, uma vocação de Deus, um desígnio de Deus para a sua vida e para essa igreja, de forma que todas as vezes que enfrentarem dificuldades, vocês podem simplesmente, sendo fortes e corajosos, deixar os resultados nas mãos do Deus que pode fazer todas as coisas, e esperar dele a ação que ele tem para realizar. O chamado, a vocação para o ministério não é baseado no mérito humano, mas na soberana vontade de Deus, e deve ser sempre assim. Que esta igreja, que você, pastor Ricardo, vocês reconheçam que este novo ministério é fruto do chamado divino. E você, pastor, confie que Deus já o capacitou e o capacitará, e sempre dirigirá esse ministério através da sua vida, mesmo que você imagine que em algum momento que não tem essa capacidade para fazer isso, Ele chamou e Ele lhe dará as condições para que tudo isso aconteça. Primeira coisa então é reconhecer que essa vocação que une igreja e pastor nessa noite, essa vocação vem de Deus. Quando continuamos lendo o texto, no versículo 5, diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Naquele momento, Josué estava recebendo uma promessa na vida dele. E nós devemos confiar nas promessas que Deus nos tem feito. Quantas promessas encontramos nas Escrituras, mas quanta gente que não tem vivido o cumprimento das promessas de Deus em suas vidas, porque simplesmente não conseguem crer e confiar no Deus que faz as promessas. Essa promessa de fidelidade divina deu a Josué a confiança necessária para ele avançar. Querido pastor Ricardo, confie nas promessas de Deus para o seu ministério. Confie como Josué confiou, mas confie de uma forma tal que, se em algum momento perceber que não está dando esse crédito a Deus, de que Ele pode cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, e quando o chamou, Ele prometeu que cuidaria de você e da sua casa, que lhe daria segurança, que lhe daria os recursos necessários, que lhe daria saúde, que cuidaria de você. Confie de uma forma tal que, se em algum momento, algum resquício de insegurança ou de falta de confiança estiver no seu coração, você possa fazer a oração do pai do menino epilético. Está lá em Mateus, Jesus acabou de descer da transfiguração do monte, e então ele está conversando com o pai do menino epilético, e o pai fala assim: Senhor, faça alguma coisa pelo meu filho. E ele fala assim: você pode crer? E aquele homem faz uma investigação, e quando ele vê o seu coração, ele percebe que não conseguia crer na possibilidade de Jesus realizar aquela obra. Então ele diz: ajude-me na minha falta de fé. Quando não conseguir crer nas promessas de Deus, procure pedir a Ele que encha o seu coração dessa confiança.
Porque o Deus que lhe chamou não é um Deus que mente. O Deus dessa igreja não é um Deus que mente. O Deus dessa igreja cumprirá todas as promessas que fez. O Deus que fez promessas a você cumprirá as promessas. O Deus que fez promessas à sua família cumprirá todas as promessas que fez à sua família. Eu tenho certeza disso. O Deus que lhe chamou, Ele fez promessas. Estará com você como esteve com Josué por todos os dias do seu ministério. Confia, pastor Ricardo, na promessa ou nas promessas de Deus. E siga em frente. Seja qual for a adversidade, siga em frente com coragem e com esperança nesse Deus que pode todas as coisas. Além disso, no versículo 8, ele diz assim: não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Em primeiro lugar, reconheça que a vocação desta relação, pastor e igreja, para este momento na vida de vocês, vem de Deus. Em segundo lugar, confie nas promessas de Deus. Em terceiro lugar, obedeça a palavra de Deus. A palavra precisa estar no centro. Uma liderança bem-sucedida depende de uma vida alicerçada na obediência à palavra de Deus. É olhar a palavra de Deus. Muitas vezes, infelizmente, saímos dessa proposta. Infelizmente, saímos da palavra de Deus. A verdade é que este é o povo de Deus. E você tem o Espírito Santo de Deus, e tem a vocação de Deus, para falar a este povo de Deus, usando a palavra de Deus. Tudo depende de Deus, e a orientação, a base, para que tudo isso aconteça, então é a palavra de Deus, é a voz dele, é o que ele diz, e obedecer a essa palavra garantirá sucesso à sua vida e ao seu ministério, como garantirá sucesso a esta igreja. Permanecer na palavra de Deus é segredo para o sucesso. Ouvir a palavra de Deus e caminhar dentro daquilo que é a palavra de Deus, com certeza será sucesso para essa igreja. Gostaria de dar uma olhadinha num texto que está lá em João. E o evangelista João vai dizer uma coisa interessante. Ele diz, no versículo de número 5 do capítulo 15: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Precisamos estar conectados ao Deus Todo-Poderoso, ligados a Ele. Abrindo aqui uma brecha nessa minha palavra, para falar um pouco e rapidamente sobre esse texto. Há um problema muito grave, porque muitas vezes quando ouvimos sobre a experiência da videira, e ele diz que o pai é o lavrador, o viticultor, o filho é a videira e nós somos os ramos, e ele diz que o ramo precisa dar fruto. Muitas vezes, como ramos, concentramos-nos em olhar para o fruto, nos concentramos em fazer esforço para dar fruto, quando na verdade o fruto é uma consequência de um ramo que está ligado à videira. Olhamos na direção errada. Se aqui está a videira e eu estou ligado a ela, e ali está nos ramos, na parte final, no meio do ramo, o fruto, às vezes concentramos demais em olhar e fazer esforço para que o fruto venha, quando na verdade não é nisso que o ramo deve pensar, ou nisso que ele deve se concentrar.
deve estar concentrado em estar ligado, conectado à videira. Quanto mais forte for a relação do ramo com a videira, receberá seiva e naturalmente dará fruto. Um ramo que é cortado de si mesmo, ele não pode fazer nada. Então vamos concentrar em fazer o exercício de dar fruto, ou vamos nos concentrar em estarmos conectados à videira, ligados à videira? É lógico que esse deve ser o nosso trabalho, essa é a nossa missão. Porque quanto mais estivermos ligados à videira, mais receberemos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e mais frutificaremos para o louvor da glória do nome do nosso Deus. Portanto, leve a sério, pastor, isso que eu estou lhe dizendo. Isso que Josué, no capítulo 1, no versículo 8, ensina. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Quanto mais conectado à videira, por sua palavra, você terá a autoridade para falar a esta igreja e para viver o ministério que Deus está lhe dando a oportunidade de exercer a partir de hoje. Seu ministério deve ser marcado pela pregação fiel das Escrituras e pela prática de seus ensinos. Versículo 6 diz: seja forte e corajoso. Versículo 7 diz: somente seja forte e muito corajoso. Versículo 9 diz: não fui eu que ordenei você, seja forte e corajoso. Se você estiver no centro da vontade de Deus, reconhecendo que essa vocação, a vocação dessa relação igreja-pastor vem de Deus, confiando nas promessas que Deus lhe fez e tem feito a essa igreja, e estiver firme no ensino, na pregação e no relacionamento com a palavra, isso coloca você no centro da vontade de Deus. Você será uma bênção neste lugar. Deus usará o seu ministério de forma espetacular, extraordinária. Tudo isso para o louvor da glória do seu próprio nome. Deus estará com você. Deus lhe conduzirá. A liderança pastoral exige força e coragem para lidar com crises, mas essas virtudes vêm da confiança em Deus. Assim como Josué, pastor Ricardo, você que assume o ministério hoje, é chamado por Deus, é sustentado por suas promessas, é guiado por sua palavra e deve ser fortalecido pela sua presença. Querida igreja, quero desafiar vocês nessa noite. E eu sei que num momento de posse como esse, às vezes damos uma ênfase grande ao obreiro que está assumindo, quando na verdade é uma relação, existe igreja e pastor. Nesta noite eu gostaria de desafiar vocês a uma experiência de oração, a experiência de manter a comunhão com Deus através da oração, a experiência de usar essa ferramenta por todos os dias daqui para frente, na oração. Esse é o apelo que eu faço a vocês, e me uno a vocês, na experiência de orarmos pelo ministério do pastor Ricardo, pelo ministério dessa igreja, dirigido por ele, a partir de agora. Outro dia eu estava lendo o texto de Neemias, e quando eu li o texto de Neemias, eu percebi que existem 4 tipos de ataques que o inimigo de nossas almas no mundo espiritual usa contra a igreja de Cristo. A gente vai perceber, em primeiro lugar, Neemias sendo ameaçado, e a igreja sempre será e viverá experiências de ameaças, e quando eu digo isso, eu estou dizendo igreja e pastor. Nós vamos perceber também ali em Neemias, na liderança dele, eles tendo o povo
sendo atacado por agentes externos a eles, pessoas que se prepararam para atacar, ao ponto de, na reconstrução do muro, eles precisarem trabalhar e ficar armado, porque se acontecesse alguma guerra, eles estariam prontos para revidar. Então os ataques externos vão ocorrer sim, a igreja sempre será atacada e viverá momentos de dificuldades, e a gente precisa orar e ter o joelho no chão, porque quem dá a vitória à igreja de Cristo é Cristo, é Jesus. E quando a gente olha em Neemias, depois das ameaças, depois dos ataques externos, aí vem os problemas internos surgirão, sempre surgirão. E eu diria para vocês que é uma oportunidade às vezes de crescimento, um problema interno. Mas onde quero chegar? Essa igreja precisa orar, porque as ameaças virão, os ataques externos virão, os problemas internos acontecerão, mas quando no mundo espiritual, o inimigo de nossas almas, ele percebe que não está tendo êxito em destruir a igreja. Em quarto lugar, você vai encontrar isso no texto de Neemias, ele começa a fomentar ataques ao líder. Aconteceu isso com Neemias. O povo foi ameaçado, depois houve o ataque externo, depois houveram problemas internos, e quando nada disso impediu a reconstrução do muro, o líder começou a ser atacado. Esta igreja tem uma responsabilidade com este ministério que resolveu abraçar. Esta igreja tem uma responsabilidade grande com esse ministério que ouviu Deus conduzir, seria o ministério para a igreja daqui para frente. Esta igreja tem uma grande responsabilidade com o ministério do pastor Ricardo, de orar por ele, porque saibam, ele será extremamente atacado no mundo espiritual. Mas nós vamos caminhar na direção de orar, na certeza de que Deus tomará conta desta igreja e tomará conta da vida deste obreiro, se tão somente nos apropriarmos desta ferramenta no mundo espiritual, clamarmos ao Senhor, o Senhor dará vitória a este povo. É responsabilidade dessa igreja orar por este servo, cuidar dele, cuidar da família dele em oração, suplicar dia e noite para que Deus o proteja, a fim de que ele, estando bem, esta igreja também viva a experiência de estar bem e da vitória do céu. Que ele nos abençoe. Nesse instante quero convidar o pastor para vir aqui.